Paz de Deus, bom dia, meus irmãos, na presença de Jesus. Que o Santo Espírito de Deus nos conduza à salvação eterna, amém? A palavra do nosso Paizinho para os nossos corações hoje está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Meus irmãos, a vida com Jesus é como uma árvore que cresce, amadurece e dá os seus frutos. À medida que nós crescemos em Cristo, em Jesus, o Espírito Santo transforma as nossas vidas, nos tornando pessoas mais maduras. Nesse livro de Gálatas, o apóstolo Paulo ele apresenta uma lista de 9 frutos do Espírito que podemos desenvolver em nós e que nós devemos desejar. Primeiramente, o amor. Primeiramente aqui, né, na lista, quando nós amamos a Deus, nós também aprendemos a amar os nossos irmãos, aqueles que estão ao nosso redor. E esse entendimento pode transformar completamente as nossas vidas, meus irmãos. Quando nós amamos nosso próximo, estamos amando a Deus. Porque se nós temos o Espírito Santo, mesmo que alguém faça muito mal para nós não vamos nutrir vingança, ódio por muito tempo, porque o próprio Espírito Santo vai nos convencer e vai querer expulsar esse sentimento maquiavélico de dentro dos nossos corações. Você pode notar, o próprio Espírito Santo ele nos incomoda quando nós sentimos qualquer coisa de mal dentro de nós. Nós não nos sentimos à vontade. Então, se nós temos o Espírito de Deus, nós vamos querer amar o nosso irmão assim como nós amamos a Deus. É impossível colher os frutos do Espírito sem ter o amor como base fundamental, meus irmãos. Desculpa, irmãos. E a alegria. O crente sabe que mesmo nos tempos mais difíceis, a alegria pode ser encontrada na salvação que Jesus nos oferece. Meus irmãos, que maravilhoso sentir a alegria do Espírito Santo. Esta alegria nos motiva a enfrentar qualquer desafio com coragem e esperança. E a paz, meus irmãos. A Bíblia ela nos ensina que a paz é o fruto do Espírito Santo e nós encontramos essa paz na palavra de Deus, que só a palavra de Deus nos ensina a vencer. E essa paz é promovida dentro de nós por meio do Espírito Santo. Quando nós buscamos o Senhor, Ele nos dá a paz que transcende qualquer circunstância, até mesmo o medo da morte, das tribulações futuras. Nós cremos porque Deus nos deu a palavra. Esse é um dos frutos que nos dá força para seguirmos adiante, a paz e a paciência. A paciência é adquirida quando nós entendemos que Deus conhece o tempo certo para todas as coisas. Esse entendimento, meus irmãos, vai além do nosso conhecimento, da nossa razão lógica. Vem através da fé em Deus. Nós cremos e esperamos no Senhor. A paciência, meus irmãos, nos ajuda a enxergar as coisas de maneira equilibrada. E o resultado desse fruto é uma vida mais tranquila, sabendo que Deus faz tudo na hora certa e determinada por Ele. Então tenha paciência. O outro fruto é a amabilidade. Deus transforma o nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor, ajudando-nos a sermos menos insensíveis e mais amorosos. Para isso, meus irmãos, é necessário renunciar a nós mesmos e tornar-nos mais altruístas, empáticos e dispostos a praticar o bem para com o nosso irmão. E outra coisa, meus irmãos, o fruto do Espírito, ele nos capacita a amarmos até mesmo aqueles que nos odeiam. É assim mesmo. E o sexto, que é a bondade. Fazer o bem é gratificante, é maravilhoso. É muito mais prazeroso dar do que receber. Quando nós compreendemos tudo que Deus fez por nós, naturalmente, nós vamos fazer coisas boas para outras pessoas também. Que Deus está nos chamando aqui. Sejam bondosos, meus filhos. Sirva, abençoe.
Abençoe com o seu tempo, sua oração, com uma palavra, com um abraço. Compartilhe bondade, a bondade que vem do Senhor Jesus. Quando somos bondosos, nós agradamos a Deus, meus irmãos. Fidelidade. A fidelidade significa ser uma pessoa de confiança, que não retrocede em suas palavras e age com integridade em tudo que faz. Deus nos ajuda a ser fiéis a Ele e a outros. Deus é fiel, meus irmãos, e a Ele devemos a nossa fidelidade, pois Ele nos amou desde sempre e nós devemos ser fiéis ao Senhor principalmente e as pessoas que estão à nossa volta, no nosso trabalho, no nosso lar, nos nossos relacionamentos, amizades. Devemos ter fidelidade, porque é agradável ao coração de Deus. Aqui papai está falando também conosco sobre mansidão. A mansidão, meus irmãos, é uma qualidade que ela evidencia que somos conduzidos pelo Espírito Santo e que o seu fruto é cultivado em nós. Ser mansos, meus irmãos, não é ser fraco. Pelo contrário, é ter domínio sobre as próprias forças. E o último, que é o domínio próprio. Meus irmãos, vou até ler o versículo que fala assim, Provérbios 29:11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Através do Espírito Santo de Deus, nós podemos controlar as nossas emoções e impulsos. É primordial para evitarmos as tentações e sairmos sem pecado. Que Deus venha nos ajudar a ter os frutos do Espírito, que possamos deixar o Espírito Santo nos transformar, que possamos crescer em Cristo Jesus. Domínio próprio, meus irmãos, é sinal de força e equilíbrio. Deus nos ajuda a agirmos com sabedoria e paciência, mesmo em situações difíceis. Peça que Ele controle as suas emoções. Eu estou pedindo aqui, porque eu necessito que possamos aprender com o exemplo de Jesus o que é manso e humilde de coração. Amém? Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus.